Olá pessoal, sou Leon Gossonato e serei seu professor na disciplina de Geografia, na área de Ciências Humanas e Suas Tecnologias. Hoje falaremos sobre a importância das atualidades para a melhor compreensão do mundo. Vamos lá? Compreender as atualidades ajuda a gente a compreender o mundo que a gente vive, para a gente não ficar nesse mundinho simples. E eu estou pensando simples se você é uma pessoa que não passa necessidades, né? Aquele mundinho simples de casa, assistir um seriadinho bobinho, que também não tem problema, pode assistir, mas só isso é pouco. Ir para a escola, falar sobre o namorado da fulana, o amigo do não sei quem, e voltar para casa. Ficar só nesse mundinho é muito pouco, né? O mundo é gigante. E a gente tem que sempre tentar aumentar, expandir os nossos horizontes. E quanto mais informação a gente tiver, melhor. Então ajuda a gente a compreender o mundo. Até porque o mundo é cheio de contradições, conflitos, problemas, enfim, e ele deve ser resolvido. Se eu ficar no meu mundinho, na minha bolha, fechado, sem fazer nada, eu não vou estar contribuindo para possíveis mudanças no mundo. Então, compreender as atualidades do mundo ajuda a gente também a poder tentar mudá-lo. Talvez na maioria das vezes a gente falhe, talvez, mas é melhor falhar do que nem tentar. E muitas vezes a gente vai conseguir pequenas mudanças, ou às vezes até grandes mudanças, né? Se isso não acontecesse, a história não ia se movimentando, né? Inclusive em setor de tecnologia e tudo mais. E aí eu trouxe aqui 4 tópicos para a gente pensar, que são bem atuais e o que está acontecendo, né? Fala de uma maneira para a gente poder pensar como atuar sobre isso. Mudanças climáticas, né? Bem atual, é um assunto que começou aí na humanidade nos últimos 70 anos, um pouquinho menos na verdade, 50 anos, né? Começou a ser debatido em grande quantidade. Confrontos geopolíticos, que sempre tem, e a gente ou nem sabe, ou fica só ouvindo um lado da informação. Enfim, combate ao racismo, e aí pensando no nosso país, que é um país onde o racismo estrutural é muito forte, né, devido aos nossos 350 anos de escravidão, e o funcionamento das estruturas políticas nacionais e internacionais. Porque existem as estruturas que regulamentam o que pode, o que não pode, como que vai ser decidido, isso tanto numa esfera municipal, estadual, nacional e até mesmo internacional. Tudo bem? Então a gente vai pensar isso um pouquinho aqui agora. Vamos lá, pensando do ponto de vista ambiental. A aula não é sobre meio ambiente, mas vamos pensar algo bem atual. Desmatamento na Amazônia. Já ouvi falar, tem desmatamento na Amazônia, é verdade. Tá bom, mas o que isso interfere na sua vida? Nada, professor, eu tô aqui em casa, deixa a Amazônia queimar lá. Bom, primeiro que eu acho que não seria legal, né? Tem seres vivos ali, tem pessoas ali, enfim. Mas também sim, interfere na sua vida. Eu estou agora em São Paulo, imagino que muitos de vocês vão estar assistindo também. Então vamos pensar aqui no Sudeste. Como que assim o desmatamento na Amazônia interfere? Existe um fenômeno chamado de rios voadores, ou rios aéreos. Vamos pensar que o norte do Brasil é uma região equatorial, tudo bem? Essa região equatorial ela é mais úmida, tá? E a floresta amazônica ela é uma floresta úmida. E ela é uma floresta com uma biodiversidade gigantesca. E a própria vegetação faz um processo, chamado de evapotranspiração, né? No seu processo de respiração, ela libera vapor de água. Então, ali já é um lugar mais úmido, principalmente na região do oceano. Na região do continente também é muito úmido por causa da floresta. E essa umidade, ela é levada para o oeste, se encontra com a Cordilheira dos Andes e é jogada aqui para o sul, né? Chegando, por exemplo, no estado de São Paulo. Então todo esse caminho que faz, essa umidade, ela é trazida ali da região amazônica e chega até aqui em São Paulo. Então alguma porcentagem de chuvas, das águas das chuvas aqui de São Paulo, vem lá da Amazônia. E se a gente desmatar tudo? Não vai mais ter o processo de evapotranspiração, ou vai ter uma quantidade muito menor. Então menos água vai chegar até aqui. Então a gente vai passar necessidades hídricas, vai faltar água, principalmente pensando na cidade de São Paulo, que é uma cidade muito grande. Se a gente já tem um consumo de água muito grande aqui, devido à grande população, às grandes atividades econômicas e tal, imagina se tiver menos água chovendo aqui, porque essa água não está vindo lá da Amazônia. A gente vai sentir, né, como a gente já vem sentindo ultimamente. Tudo bem? Então esse fenômeno dos rios aéreos, sim, essa atualidade do desmatamento na Amazônia influencia na sua vida. Não sei quantos vão lembrar, mas em 2014 São Paulo viveu uma grande crise hídrica.
uma grande crise hídrica, faltou água, as pessoas tiveram que fazer racionamento. Um pouco disso foi por causa, né, das queimadas e do desmatamento na Amazônia. Não vou dizer que é tudo isso, não. Ó. A dinâmica climática ela é muito mais complexa, mas um pouco disso, com certeza. Tá? E a gente continua num ritmo de desmatamento acelerado ali na região norte do Brasil. Voltando nisso, gente, então se a gente sabe, a gente pode tentar atuar para mudar, né? Politicamente, com protestos, votando em políticos que a gente considera que vai atuar mais nessa área e por aí vai. Então, sabendo da informação, a gente pode tentar mudar a realidade. A questão Palestina e Israel. Tá? Aí eu vou falar tanto de um conflito geopolítico atual, quanto uma forma de organização, tudo bem? Que é o Conselho de Segurança da ONU. Muito atual agora, no segundo semestre de 2023, falar sobre a questão Palestina e Israel. Né? Eu não vou entrar nem em todo o histórico, né? Mas a gente sabendo disso, a gente já pode descobrir, nossa, mas por que aqueles dois povos estão brigando, o que aconteceu antes, como foi antes, e a gente tomar cuidado para não cair apenas em discursos religiosos, que vão defender um lado ou o outro, a gente tentar ver o fato que acontece ali. Né? Então, está acontecendo, a gente tem que tentar estudar um pouquinho mais e saber, nossa, Israel está bombardeando a faixa de Gaza por isso, isso e isso. Então, saber a notícia faz com que a gente queira saber mais profundamente. E aí eu coloquei o veto no CS da ONU. O que é CS da ONU? CS é Conselho de Segurança e ONU, Organização das Nações Unidas. Isso ficou muito falado agora. E aí a notícia que foi mais divulgada no começo do conflito, né, só um adendo, esse conflito ele é muito antigo, mas no começo desse ápice do conflito atual, é a questão que o Brasil, atualmente, ele está presidindo o Conselho de Segurança da ONU e ele fez uma proposta de cessar-fogo. Parem de se matar, basicamente é isso. E dos 15 membros do Conselho de Segurança da ONU, se eu não me engano, 12, isso, 12 junto com o Brasil, votaram a favor disso. Então, né, vai ter que ter um cessar-fogo. E o Brasil teve esse protagonismo. 2 países ali se abstiveram, então para eles tem que ter um cessar-fogo ou não, não importa. Aí a gente pode pensar o porquê que eles se abstiveram. Mas tudo bem, só que um disse não. No caso dos Estados Unidos. E aí a importância do veto. E a gente entender como funciona o Conselho de Segurança da ONU, né? Que é um conselho criado logo após a Segunda Guerra Mundial, em que tem 5 países que têm poder de veto. Então, se um desses 5 fala não, é não. Tá? Então os Estados Unidos falou não, é não. Não vai ter cessar-fogo. Usou um argumento lá, que Israel tem que se defender. O problema é que a comunidade internacional já entende que essa defesa já virou ataque faz tempo, né? E o ataque contra pessoas civis, por isso que o Brasil defendeu esse cessar-fogo. Mas os Estados Unidos falou não, então não é não. Israel tem o direito legítimo, de acordo com o Conselho de Segurança da ONU, que é uma instituição formal e que valida algumas ações militares pelo mundo. Estados Unidos permitiu, Israel pode continuar fazendo ali suas incursões militares na faixa de Gaza. Tá? Então a gente tem que entender como funciona esse Conselho de Segurança da ONU. Só falar que os Estados Unidos usou seu poder de veto é pouco, a gente tem que entender o que é o poder de veto, que países que tem, né? Quais países que têm esse poder de veto e como que isso é injusto. Talvez a gente pode ver criticamente, né? Na atualidade não é apenas ver o fato, mas a gente pode pensar que isso é injusto. Por que 5 países podem mais que os outros? Enfim, então é algo importante da gente entender o funcionamento dessas instituições. Outra coisa que eu pensei aqui, gente. Vou voltar uma coisa que eu pensei agora, nem tinha preparado, mas eu acho interessante da gente falar. Quando eu comentei com vocês em outras aulas sobre as notícias que chegam pra gente, e a importância da gente buscar mais notícias, o máximo que a gente puder. Claro que ninguém vive só de ver notícias, né? Porque a gente precisa ter um pouco de lazer também na vida. Eu faço um exercício com vocês agora, quem estiver me assistindo. Se estiver assistindo agora, 2023, 2024, qual é o conflito mais sangrento da atualidade? Guerra. Eu tenho certeza que a imensa maioria vai pensar na questão palestina, seja se apoia um lado ou outro, não importa. E muita gente vai falar da guerra da Ucrânia. Por quê?
pelos grandes veículos de comunicação, são as duas guerras que mais chegam pra gente. Só que se eu disser para vocês que as duas estão longe de serem as guerras mais sangrentas do mundo atual, talvez vocês não vão acreditar, mas é verdade, né? E por quê? Aonde que estão as guerras mais sangrentas atualmente? Principalmente no continente africano. E eu vou dar ênfase para uma que acontece no nordeste do Congo, da República Democrática do Congo. Ali está acontecendo um morticínio de pessoas assim, muito mais elevado que a faixa de Gaza, o que não diminui o drama da faixa de Gaza, óbvio, e maior ainda que da Ucrânia. Também não diminui o sofrimento dos ucranianos, é óbvio. Só que por que a gente não sabe? Por que não chega? Quais são os interesses? Será que não tem um racismo estrutural ali porque é um país dominado, né, que foi dominado pelo imperialismo europeu por muitos anos, é um país de populações negras? Será que não tem isso? Vale a gente pensar também. Né? O lugar onde mais morre gente em guerra atualmente não é muito falado na televisão. Se você caçar na internet, a gente acha essas informações. Poucas, mas acha. Antigamente nem conseguia achar com facilidade, né? Agora, o problema é por que é tão pouco divulgado? Eu acho que vale a crítica, vale a reflexão, melhor dizendo. Combate à violência doméstica e ao feminicídio. Também é um assunto muito atual. Muito atual. Óbvio que violência contra a mulher, violência doméstica contra a mulher, isso não é atual, isso acontece há muitos anos, infelizmente. Mas começou a se falar mais. Por quê? Porque as mulheres estão mais empoderadas, estão no mercado de trabalho, então estão dependendo menos economicamente dos homens, estão conseguindo se fazerem ser mais ouvidas. Tudo bem? E aí a gente tem que ouvir isso e pensar. Por que a nossa sociedade, é tão violenta contra as mulheres? Nem todo homem, eu sei que nem todo homem bate mulher, é óbvio, mas por que tem tanta violência contra a mulher? Né? E como mudar isso? Que tipo de lei que a gente pode propor? Que tipo de políticas a gente pode defender? Né? Então é nesse sentido. Eu falei da guerra da Ucrânia, então eu volto um pouquinho nela. E aí, nesse caso, eu quero pensar a veracidade das informações. A guerra da Ucrânia é uma das coisas que é muito televisionada, mas que ao mesmo tempo a gente sabe muito pouco. Porque tem muitos interesses gigantes ali. Interesses russos, interesses dos países ocidentais, né? Estados Unidos principalmente, enfim. E aí, um fato, isso ninguém discute, está tendo uma guerra, né? Tropas russas estão em lugares da Ucrânia, onde tem maioria de população de origem russa, e está acontecendo ali. A gente tem que ver todo o histórico também, que aí seria uma aula só para isso. Só que o foco que eu quero dar para vocês aqui, gente, com vocês aqui, é na veracidade das informações. Tem redes de imprensa, jornais, televisão, enfim, dos Estados Unidos que falam em 500 mil mortos na guerra. A guerra já vai completar aí daqui a pouco 2 anos. O governo russo diz que morreram 6 mil civis e mais alguns soldados que ele não fala o número. Mas 6 mil para 500 mil é um número muito, muito, muito absurdamente diferente. Quem está falando a verdade? Provavelmente ninguém, né? Cada um está defendendo os seus interesses. Tá? Então a gente tem que pensar, por que os Estados Unidos diz que essa é uma das guerras mais sangrentas desde a Segunda Guerra Mundial? Coisa que provavelmente não é. É uma guerra sangrenta, mas não deve ser a mais. É o que eu falei, na África deve ter guerras muito mais sangrentas. Mas por quê? Porque quem está com tropas em outro país é a Rússia. E a Rússia é um país inimigo dos Estados Unidos, histórico aí, né? Já de várias décadas para cá. Então ela vai, a mídia dos Estados Unidos vai tentar pintar a Rússia como uma grande vilã que matou 500 mil de pessoas. Não é verdade? Não sei, chuto o número mais alto possível. Já a Rússia, ela ali dentro do seu próprio país, a mídia interna, nem chama de guerra. Eles chamam de, agora me fugiu a palavra, mas de movimento tático, alguma coisa assim, eles usam uma outra palavra. Né? As palavras têm poder. E aí eles vão falar que não morreram, vai falar que morreram 6 mil soldados russos. Né? Foi essa informação que eu consegui pegar. Então 6 mil soldados russos, vai falar que morreu do outro lado e tal, mas vai dar menos ênfase, porque nem de guerra direita eles estão chamando. Por quê? Porque senão eles que vão ser os vilões. E eles estão dizendo que, na verdade, eles estão libertando a Rússia da opressão do Ocidente. Quem está falando a verdade, gente? Não tem uma verdade, tem a sua verdade nesse caso. E a gente, como espectador disso, a gente tem que tentar ver de maneira crítica e não defender cegamente um lado ou o outro.
Tudo bem? Então, qual a informação é verdadeira? Não é isso? Tá? Então a gente tem que pensar a origem da informação e os interesses que existem em quem divulga. Solta a vinheta da hora da tirinha. E essa daqui fala exatamente do conflito na Ucrânia. Eu sempre uso o termo na Ucrânia, porque a guerra da Ucrânia parece que é uma guerra só da Ucrânia. Guerra Rússia contra a Ucrânia também não gosto muito desse termo, porque a gente pode ver aqui o urso simbolizando a Rússia, com a pata na Ucrânia, ou seja, a Ucrânia, ele diz a Ucrânia é minha, e do outro lado um senhor, sei lá, né, representando o Tio Sam, que é os Estados Unidos, e outra representando a União Europeia, tentando puxar a Ucrânia para si. Essa tirinha é de 2014, então para ver como a guerra ela não é de agora exatamente, tá? Então vai mostrar aí o conflito acontecendo. Um grande urso russo, né, defendendo, falando que é meu, porque o argumento russo é que a Ucrânia, ela é, e vai ter algum valor esse argumento, ela é, como se diz, culturalmente muito próxima da Rússia, e que está tendo investimento com dinheiro e com armas do Ocidente, né, União Europeia e Estados Unidos, para prejudicar a Rússia e a Ucrânia. Então ela vai dizer que está defendendo. Tudo bem? Agora os outros dois vão dizer que estão libertando desse grande urso russo. Enfim, é importante da gente entender e poder interpretar essa charge. Tudo bem? E aí eu finalizo a aula com vocês, gente. Peço para que vocês pesquisem os links lá no Saiba Mais, para ter mais informações sobre o conteúdo da aula. E finalizo com essa frase aqui para vocês. O mundo não foi feito em alfabeto, senão que primeiro em água e luz, depois árvore. Ou seja, o mundo primeiro a natureza e depois o que a gente escreve dele. Então a gente tem que... A geografia, voltando ao início da nossa aula, ela é essa mistura. A água e a árvore, a natureza, e a gente descrevendo ela. E as atualidades acabam fazendo parte disso. É isso.